Segunda-feira, mais uma semana começando e eu gostaria de desejar a todos uma semana muito próspera, cheia de grandes realizações. Aproveitar e pedir para que você se inscreva no canal do Professor Leonardo, caso não seja um inscrito, ative as notificações, deixe o like ou o gostei, que é a forma do YouTube perceber que esse é um conteúdo de qualidade e divulgar esse vídeo aqui dentro da plataforma. Também gostaria de pedir o seu comentário e que você compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão. Esse final de semana foi um final de semana agitado. Isso porque o impeachment começa a voltar a rondar o Palácio do Planalto. O deputado federal David Miranda, do PSOL, ele disse que está preparando um pedido de impeachment para ser protocolado. Isso porque Bolsonaro, na visão do deputado, Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade ao dizer que interferiu ali, que manipulou, que mexeu nas provas no caso Marielle Franco a respeito das gravações do condomínio, onde mostra que um dos suspeitos de ter assassinado Marielle chegou, de acordo com o depoimento do porteiro do condomínio, disse que iria até o apartamento do Jair Bolsonaro e depois ele se deslocou para o apartamento do outro suspeito. Então, Bolsonaro disse que teve contato com as provas e isso pode ser configurado uma manipulação da justiça, uma obstrução da justiça. E é interessante porque justamente nesse mesmo período, o Fernando Collor, o antigo presidente do Brasil, concedeu uma entrevista e ele disse que há uma semelhança entre o governo de Bolsonaro com o seu governo. Algumas coisas que aconteceram, até uma perda de apoio do Congresso, uma dificuldade em formar uma maioria, e ele falou que esse é o tipo de forma que você governa, esse é o jeito que nós governamos, tanto no presidencialismo como no parlamentarismo. E aí, agora temos mais um pedido de impeachment, ou esse é de fato um pedido de impeachment a ser protocolado pelo David Miranda. E o processo de impeachment, ele é um processo que tem um argumento jurídico legal, legal em termos de leis. Então ele é pautado em um argumento legal, mas há toda uma questão política. E aí que está o grande imbróglio, que é a questão política. Para o impeachment ele dar prosseguimento, para o processo de impeachment dar prosseguimento, é necessário que haja alguns fatores. E entre esses fatores, a aprovação do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É o Rodrigo Maia que pega e aceita ou recusa o projeto de impeachment. E por mais que Rodrigo Maia possa ter as suas desavenças com Bolsonaro, Maia ele é um aliado de Paulo Guedes. E aí, para nós entendermos todo esse processo de impeachment e as chances do impeachment prosperar, nós precisamos analisar a conjuntura política atual do nosso país. Eu já venho dizendo para vocês há um bom tempo que hoje nós temos dois presidentes em exercício no Brasil. Nós temos o presidente formal, que é Bolsonaro, e nós temos o presidente informal, que é Paulo Guedes. Bolsonaro toca questões ideológicas, família, todas aquelas discussões, segurança pública, enfim. E Paulo Guedes toca a parte econômica. E Guedes, apesar de já ter perdido uma boa parte do prestígio que ele tinha antes das eleições e no começo do mandato de Bolsonaro, ele ainda goza de certa autonomia. Isso porque Bolsonaro não entende tanto assim de economia e ele acha que Paulo Guedes pode tocar tranquilamente esse assunto, contanto que as ações de Paulo Guedes não atrapalhem as pretensões de Bolsonaro para 2022. Se Paulo Guedes fizer algo que possa acabar prejudicando a votação em Bolsonaro em 22, ele vai lá e veta, como foi a reforma tributária na parte da nova CPMF, o imposto nos moldes da CPMF. Paulo Guedes queria criar esse imposto, Bolsonaro viu, opa, isso vai me prejudicar politicamente, então foi lá e podou. E o Rodrigo Maia, ele é alinhado a Paulo Guedes. Ele mesmo já falou, ele é um neoliberal, ele está a serviço do capital financeiro e ele já falou até mesmo que as reformas elas vão ter prosseguimento, elas vão continuar com a ajuda de Bolsonaro ou não. Então, o Rodrigo Maia ele está alinhado a Paulo Guedes, ao presidente, entre aspas, Paulo Guedes. Enquanto o Bolsonaro não atrapalhar as reformas neoliberais, ele pode continuar como presidente tranquilamente para Rodrigo Maia. Claro que causa dessabor, claro que causa uma encheção de saco, mas para ele, Rodrigo Maia, está tranquilo. Contanto que Bolsonaro não atrapalhe, não intervenha nas reformas neoliberais que estão sendo propostas por Paulo Guedes, Rodrigo Maia pode aceitar tranquilamente o Bolsonaro como sendo o presidente. E na verdade é até bom Bolsonaro continuar como presidente na visão do Rodrigo Maia, porque ele dá autonomia para o Paulo Guedes e assim as reformas elas podem continuar tranquilamente. Outro ponto importante, o apoio de Bolsonaro. Como é uma questão política, hoje o Bolsonaro tem 30% de aprovação. É um número muito considerável. É necessário que Bolsonaro fique isolado politicamente. Com 30% é muito difícil, porque ele tem 30% de aprovação da população. Dilma tinha um valor muito baixo. Macron, na França, que é o desafeto de Bolsonaro,
está se sustentando no governo com bem menos de 30%. Então é muito difícil nesse momento que haja um isolamento político de Bolsonaro para que o processo de impeachment prospere. E outra, Bolsonaro ele tem a Record ao seu lado. Então ele pode falar com a Record faz propagandas que o beneficiam, então não há esse isolamento político por parte da população, porque 30% é um número considerável, e também por parte dos meios de comunicação. Apesar de haver algumas críticas, ele tem uma televisão grande que o apoia. E a Record ela também está muito envolvida com o fator religioso. Os religiosos apoiam e apoiam muito o Bolsonaro, sejam os evangélicos ou também os católicos. Recentemente, na verdade, ontem domingo, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando sobre a Canção Nova, que é quase como se fosse, uma parte, são católicos, mas é uma parte quase neopentecostal do catolicismo. Eles têm um culto, uma celebração, uma missa que é muito parecida, que lembra muito os moldes dos cultos evangélicos. E a Canção Nova, ela apoia também Bolsonaro. Então há um fator religioso de fiéis que apoiam e endossam o governo Bolsonaro. Então, vendo toda essa conjuntura, é muito difícil, nesse momento, o processo de impeachment prosperar. Porque haveria um desgaste muito grande com uma parcela considerável da população e também com uma parcela religiosa. Para Bolsonaro ficar isolado, ele precisa desagradar muito pastores e também padres ou a comunidade cristã no Brasil. Isso, no curto prazo, vai ser difícil. Porque você sabe, os pastores, como o próprio nome diz, eles guiam o seu rebanho. Onde o pastor vai, as ovelhas vão atrás. Então, os pastores, eles podem influenciar ali o seu rebanho, os seus fiéis, a continuarem gostando, a continuarem votando em Bolsonaro. Então, para destruir esse apoio que Bolsonaro tem dos cristãos e o que garante a ele uma solidez e uma proteção contra um possível processo de impeachment, Bolsonaro vai ter que primeiro desgastar a sua relação com os pastores e também com outros líderes religiosos. Então, nesse momento, é bem difícil que esse processo de impeachment prospere. Entretanto, ele pode ficar ali arquivado, pode ficar na gaveta, e em um determinado momento, quando a relação de Bolsonaro com as entidades democráticas, com as organizações republicanas começar a desgastar, esse processo ele pode ser resgatado, pode ser tirado da gaveta pelo Rodrigo Maia ou pelo próximo presidente da Câmara e rolar esse processo para aí sim Bolsonaro ser empichado ou não. Mas nesse momento, vendo toda essa conjuntura política, vai ser muito difícil, porque o Bolsonaro ainda não está isolado e é necessário que haja esse isolamento. Vamos acompanhar as próximas pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro para saber se ele vai conseguir romper aquele piso de 30% que ele já mantém há muito tempo. E nós vamos continuar acompanhando esse caso, então considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.